Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Justiça, segunda edição. Durante esta semana, estamos destacando os principais temas que foram julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 2019. Entre eles, vamos falar da decisão dos ministros sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Para o STF, a execução da pena só pode ser iniciada depois do julgamento do último recurso possível. E você vai ver também. O plenário do Supremo Tribunal Federal mantém condenação do senador Assir Gorgax. Tenho como certo que tais conclusões não escapam das balizas da ordem normativa. Suprema Corte decide que réus delatados podem apresentar alegações finais após os delatores. E ainda, a STF julga constitucional revisão de anistia concedida a cabos da aeronáutica. Esses processos de revisão, eles vão demonstrar quais foram os casos em que incidiu naturalmente a reestruturação da carreira e quais foram os casos em que houve efetivamente, digamos assim, uma perseguição política. Neste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que réus delatados podem apresentar alegações finais após os delatores. Veja agora na reportagem de Carla Lucena. Com o placar de 7-4, o plenário do STF decidiu que réus delatados têm o direito de apresentar as alegações finais depois das manifestações dos acusados que assinaram colaboração premiada. Também, por maioria de votos, foi anulada a condenação do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Freitas. Ele foi condenado na Lava Jato. E agora o caso dele volta para a apresentação de razões finais, a última fase antes da sentença. O ministro Marco Aurélio, que estava ausente na sessão da semana passada, votou contra essa ordem de apresentação. O Supremo não legisla, pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. Ainda durante a sessão, o ministro Dias Toffoli defendeu o papel do Supremo no combate à corrupção. Ele citou 2 pactos federativos assinados em 2004 e 2009, que contribuíram para a criação de leis, entre elas a da transparência e a da colaboração premiada. Esta Corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. E para falar mais sobre essa decisão, a gente conversa com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Apesar de ser um habeas corpus, os ministros disseram que iriam definir uma tese. Mas ela é cabível nesse tipo de situação? Vamos lá. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi tomada em sede de habeas corpus. É uma decisão que não tem caráter vinculante, ou seja, o que o Supremo decidiu não é de reprodução obrigatória por todos os juízes e tribunais do Brasil, mas cria uma orientação no sentido da interpretação da legislação. Então, os ministros entenderam que, como existem vários processos que já foram finalizados e outros em tramitação e que podem ser alcançados por essa decisão, eles decidiram ainda, depois de todos os debates firmados no plenário, definiram que vão formular uma tese para que essa decisão seja aplicada da melhor forma possível para se garantir nos processos penais o contraditório e a ampla defesa da forma como o Supremo decidiu. Vamos lembrar que esse tema é um tema de grande importância na medida em que fala dessa ordem da apresentação de uma peça processual no finalzinho da instrução processual penal, que é a chamada alegações finais, e que a legislação não faz a distinção entre
o prazo comum ou sucessivo para réus colaboradores e não colaboradores. Mas os ministros entenderam que aqueles réus que fazem o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, eles devem apresentar primeiro a sua defesa e depois o réu delatado apresentar a sua defesa, e isso viria ao encontro do que a Constituição determina no princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, para que essa decisão, nos termos em que o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo, seja aplicada da melhor forma, insisto mais uma vez, já que existem vários processos em andamento e outros finalizados, eles disseram que ainda formularão uma tese para que sirva de orientação para todos os juízes e tribunais aplicarem o que foi decidido no Supremo. Ok, Karina, eu ainda volto a falar com você nessa edição. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em 2019 manter a condenação do senador Assir Gurgax. Em 2018, ele foi condenado pela primeira turma do STF a 4 anos e 6 meses de prisão por crime contra o sistema financeiro e cumpre a pena em regime semiaberto. O Ministério Público Federal denunciou Assir Gurgax de ter se apropriado de um empréstimo feito com o Banco da Amazônia. O crime ocorreu entre 2003 e 2004, quando ele presidia a empresa de ônibus Eucator. O dinheiro que deveria ser usado na compra de uma frota nova foi gasto em veículos usados. Por ter foro privilegiado, Gurgax foi julgado no STF e condenado pela primeira turma em 2018. A pena fixada foi de 4 anos e 6 meses de prisão no regime semiaberto. Por maioria, o plenário manteve a condenação. Embora se cogite da correção desse juízo valorativo, tenho como certo que tais conclusões não escapam das balizas da ordem normativa. Com efeito, não se articula ocorrência de ilegalidade substancialmente, cingindo-se o inconformismo da defesa ao campo do acerto ou desacerto da racionalidade fundamentada na avaliação do juízo competente, que, como disse, se insere no escopo da individualização judicial da pena. Essa questão até se confunde com o próprio mérito, mas, de toda maneira, não caber a revisão em matéria de dosimetria nem para reverter o julgado, como se fosse um recurso, é uma questão de inadequação da via. Então, realmente, a solução é a inadmissão ou não conhecimento dessa revisão, conforme assentou o ministro relator. Não vejo as condições de procedibilidade para que pudesse dar continuidade a esta revisão criminal pelos limites da própria via eleita, e por essa razão eu estou acompanhando às inteiras o voto do eminente ministro relator no sentido do não conhecimento desta revisão. Os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio votaram para reduzir a pena de Gurgax para 2 anos e 6 meses. O réu não tem saída para discutir a pena. Não tem recurso numa ação penal originária. Os embargos de declaração não foram conhecidos, embargo de divergência também não. E tudo indica que a revisão criminal também não será conhecida. Tem-se a previsão da pena, da sanção para esse tipo, piso de 2 anos e teto de 6 anos. Chegou-se, presidente, a quase o teto nesse crime estritamente formal. E o presidente, ministro Dias Toffoli, disse que era possível apenas julgar a revisão criminal. Já votei aqui no plenário em revisões criminais, conhecendo dela, entendendo que cabe sim conhecer da ação, mas na medida em que a maioria se formou pelo não conhecimento, eu não me pronuncio quanto ao mérito. Atualmente, o senador Gurgax cumpre a pena em prisão domiciliar. Durante o dia, ele pode acompanhar as sessões no Senado. A seguir, STF julga constitucional revisão de anistia concedida a cabos da aeronáutica. A justiça é quando todos são atendidos igualmente, né? Em 2019, o STF julgou constitucional a revisão de anistia concedida a cabos da aeronáutica. Ao desempatar o julgamento, o ministro Luiz Fux disse que a dispensa dos ex-cabos não tem relação com perseguição política e, por isso,
o governo pode rever esses benefícios, mesmo que o prazo de 5 anos para anular atos administrativos tenha sido ultrapassado. O que houve com a saída desses cabos foi uma reestruturação funcional da carreira. Então, esses processos de revisão, eles vão demonstrar quais foram os casos em que incidiu naturalmente a reestruturação da carreira e quais foram os casos em que houve efetivamente, digamos assim, uma perseguição política. Com o julgamento concluído por maioria de 6 votos, agora cerca de 2.500 anistias podem passar por revisão e ser anuladas. A decisão também resolve ações semelhantes que aguardavam a manifestação do Supremo. E voltamos agora a conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, a grande discussão aqui era sobre o prazo de 5 anos que a administração tem para revisar seus atos, conforme determina a lei, inclusive, não é isso? É, exatamente. Só que aí, nesse caso concreto, os ministros acabaram decidindo numa votação apertada, porque o plenário se dividiu 5-5 e quem desempatou toda essa discussão foi o ministro Luiz Fux. Eles entenderam que quando o ato administrativo representar ou apresentar, uma flagrante inconstitucionalidade, esse prazo de 5 anos não é válido, tem que ser afastado. E era justamente essa a defesa dos cabos da Aeronáutica, para que fossem mantidas as indenizações em razão das anistias concedidas em 2011. Mas para a gente entender um pouquinho sobre esse prazo de 5 anos, vamos voltar no caso concreto. Aqui se trata de um recurso extraordinário interposto por um cabo, mas um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e que pode atingir, cuja decisão pode atingir até 2.500 cabos, como a gente viu na reportagem. Segundo a argumentação, em 1964, houve uma portaria do Ministério da Aeronáutica determinando que aquelas pessoas, aqueles cabos que prestavam serviço à aeronáutica e não fossem concursados, poderiam continuar prestando esses serviços por, no máximo, 8 anos. Em 2002, a Comissão da Verdade estabeleceu que esse ato de 1964, essa portaria do Ministério da Aeronáutica, era um ato de exceção e que, portanto, aqueles cabos que tivessem sido alcançados por essa portaria do Ministério da Aeronáutica tinham direito à anistia e aí concederam a eles o direito à indenização. Passados mais de 5 anos, de 2002 para 2011, numa parceria entre o Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União, foi feita uma revisão nesses atos de anistia e constatou-se que aquele ato de 1964 não tinha qualquer motivação política, ou seja, não deveria ser considerado um ato de exceção e sem essa motivação política não ensejaria o pagamento das indenizações e, consequentemente, essas anistias. E, portanto, acabaram sendo revogadas essas anistias. Por quê? Porque em flagrante desacordo com a Constituição Federal. E foi nesse sentido que os ministros, seguindo o entendimento do ministro Dias Toffoli, relator desse recurso extraordinário e cujo voto de qualidade foi dado pelo ministro Luiz Fux, entenderam por afastar o prazo de 5 anos previsto na legislação para a revisão desses atos administrativos e determinar que quando o ato administrativo for flagrantemente inconstitucional, o prazo de 5 anos previsto da lei deve ser afastado. Essa foi a decisão do Supremo. Tá bom, Karina, eu pedi que você continue aqui, que a gente ainda conversa no terceiro bloco. Você vai ver a seguir, Supremo decide que a execução da pena só pode ser iniciada após o julgamento do último recurso possível. Justiça é a gente viver em um país que o país seja igual para todos. O julgamento sobre prisões após a condenação em segunda instância chamou a atenção de todo o Brasil em 2019. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução da pena só pode ser iniciada depois do julgamento do último recurso possível. Com o placar de 5-5, o voto decisivo foi do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Ele chamou a atenção para o fato de que essa era a primeira vez
que a Corte analisava a validade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que uma pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado do processo, ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso. O ministro também argumentou que o problema da impunidade não está na prisão ou não após condenação em segunda instância. Citou estatísticas, como, por exemplo, a que aponta que mais de 354 mil presos no país não foram sequer julgados. Se há combate à impunidade no Brasil, é em razão desse Supremo Tribunal Federal, do parlamento brasileiro que aprovou essas normas e de quem as sancionou. E aqui, não há dúvida nenhuma, a vítima é a periferia, a vítima é o pobre, a vítima é o trabalhador. Isso é impunidade, isso é caos, porque esses assassinos estão à solta. Não tem condenação sequer de primeira instância, não tem sequer investigação. Os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello também votaram contrários ao cumprimento imediato da pena após confirmada a condenação em segunda instância. Ofende diretamente o princípio da presunção da não culpabilidade de que trata o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Desde esse primeiro paradigma, portanto, fica assentada a importância ou a possibilidade de que houvesse a prisão provisória a partir dessa decisão de primeiro ou segundo grau, desde que presentes os requisitos de prisão preventiva. Antes do julgamento definitivo, é possível, sim, restringir direitos do réu diante de tumulto processual, como destruição de provas, aliciamento de testemunhas, da reiteração de condutas delitivas ou de indício concreto de possibilidade de fuga. Fora disso, ele é inocente ou não culpado e, como tal, deveria ser tratado. A ministra Carmen Lúcia foi a única, na sessão dessa quinta-feira, a votar a favor do cumprimento da pena logo após confirmada a condenação em segundo grau. O que impera não é a incerteza da pena, mas a certeza, ou pelo menos a crença da impunidade. E afirme-se que os que mais contam com essa certeza ou com essa crença não são os mais pobres, são aqueles que dispõem de meios para usar e até para abusar de todo um rebuscado, intrincado sistema recursal, de todos os meios para não precisar de responder pelo delito. Ao longo das 5 sessões, os ministros analisaram 3 ações do Conselho Federal da OAB, do Partido Comunista do Brasil e do Patriota, antigo Partido Ecológico Nacional. Agora, a decisão do Supremo deve ser adotada em todo o país. Mais uma vez, a gente volta a conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, esgotamento das vias judiciais, presunção de inocência e prisão preventiva. Será que a gente pode resumir assim a nova orientação do STF sobre prisão em primeira instância, em segunda instância? A hipótese de prisão, de execução provisória da pena já não existe mais, porque esse foi o entendimento e esses foram os fundamentos que os ministros acabaram levando em consideração para fazer voltar uma jurisprudência que já vinha sendo aplicada aqui no Supremo Tribunal Federal antes do ministro Teori Zavascki trazer ao plenário a ideia de que a possibilidade da prisão em segunda instância estaria de acordo com a Constituição Federal. Mas por 6 votos a 5, como a gente viu na reportagem, ficou determinado que a presunção de inocência, de acordo com o artigo 5º da Constituição, prevê que aquela pessoa condenada ela só pode ser considerada efetivamente culpada e aí ser levada à prisão depois do chamado trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que significa isso? Trânsito em julgado é aquele momento em que não se pode mais apresentar qualquer recurso para tentar reverter aquela decisão inicial. Então, o esgotamento das vias recursais é fundamental para que se confirme a culpa e aquela condenação que foi aplicada ao longo de todo o processo penal para que se dê início à execução da pena. Mas é importante a gente frisar um ponto muito importante. Não obstante o réu condenado, vamos imaginar, na primeira instância, poder recorrer ao longo de todo esse processo penal em liberdade, é possível que seja determinada a sua prisão preventiva, quando
o juiz da ação, ou a depender em que momento o processo estiver, se estiverem presentes os requisitos da preventiva, ele pode decretar, o réu é recolhido à prisão e aí ele passa a responder o processo preso, mas não em razão da condenação, mas por conta da presença desses requisitos da preventiva, que podem ser alterados ao longo desse processo também. Mas a regra agora é que o réu condenado responde ao processo em liberdade, salvo existente alguma possibilidade de decretação dessa prisão preventiva. Essa era a orientação que já vinha sendo firmada no Supremo Tribunal Federal, como eu disse. Em 2011 foi alterado o Código de Processo Penal para estabelecer o artigo 283 dessa forma como o Supremo vinha entendendo, e depois, por uma nova interpretação do artigo 5º, houve uma modificação dessa interpretação. Com essa decisão do Supremo, agora em 2019, volta a valer aquela orientação jurisprudencial e nesse julgamento, no julgamento dessas 3 ADCs, ação declaratória de constitucionalidade, por maioria, os ministros confirmaram a constitucionalidade do dispositivo do Código de Processo Penal, que traz justamente essa interpretação. Prisão em segunda instância não é mais possível. Agora, é preciso esgotar as vias administrativas após a condenação para o início da execução da pena, possibilitada a decretação de prisão preventiva a qualquer momento após essa condenação. Ok, Karina, obrigado pela sua participação, mais do que especial no programa de hoje. Eu que agradeço, William. O Jornal da Justiça termina aqui. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã. Tchau.